capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, e o versículo, dá para nós ler um texto um pouco mais extensivo, do versículo 1, alguns versículos. Glória a Deus, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo, diz o texto sagrado: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta do templo, ou à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por meio dele, ou por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos pais ou os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes foi pregado, qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. O texto que lemos, numa olhada panorâmica do texto, nós aprendemos já muito com ele. Quando falamos em estratégias de crescimento para a igreja, quando nós falamos de formas de fazer a igreja crescer, ou de ver a igreja crescer, nós aprendemos desse texto. Quando nós lemos do versículo 1, já Pedro e João subiam juntos, e uma das coisas que Deus mais quer é que todos nós estejamos
juntos no templo do Senhor. Isto fala da nossa unidade, da nossa comunhão, da nossa união, todos nós juntos no templo. E uma outra coisa também que o texto revela é a hora da oração, a unidade e objetivo, o propósito, estarmos no templo para dirigirmos a Deus as nossas orações. Esses homens estavam juntos, eles tinham comunhão, e eles iam para o mesmo lugar, iam para o templo para buscar a Deus. Mas na continuação também nós aprendemos aqui que eles encontraram um paralítico na porta do templo. Este homem era trazido todos os dias para pedir esmolas aos que ali chegavam, aos que entravam no templo. E ele pedia esmolas para os que entravam no templo. Eles traziam a bênção para ele. Eles eram portadores da bênção. Os adoradores, eles têm a bênção no chegar. Eles já trazem a bênção, vêm para o lugar de adoração e são portadores da bênção divina. Nós levamos para casa a nossa bênção, mas quando viemos para a igreja, já nós viemos munidos dessas coisas divinas na nossa vida. É tão importante que ele pedia esmola aos que chegavam. E Pedro e João se encontram com ele, não tem dinheiro, não tem prata e não tem ouro, mas o que tem eles dão. O que eles tinham não era uma condição monetária, não era dinheiro, mas o que tinham era a graça de Deus nas suas vidas. Era o nível de consagração que eles tinham, eram portadores da graça, do poder e da autoridade. E eles logo determinaram a cura para aquele homem. E a Bíblia diz que após a determinação, Pedro, ou os dois, ambos, pegaram pela mão e ajudaram a se levantar. Eles agiram e foram ajudar ainda. Eles determinaram a bênção, mas fizeram a parte deles. Nós precisamos determinar a bênção para as pessoas, mas também fazer a nossa parte. Se eles só determinassem a cura, continuassem nas suas atividades, talvez o homem continuasse paralítico, mas como determinaram e logo ajudaram o homem, ele logo se levantou e começou a andar e glorificar a Deus, dar glória a Deus, e entrou no templo. Queridos, depois, mais à frente, nós vemos ali as pessoas maravilhadas querendo adorar os apóstolos. E os apóstolos, debaixo da graça, com humildade, disseram que a honra não era para eles, mas a honra e a glória era para aquele que fez o milagre, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que fez o milagre é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. E eles disseram: vocês pensam que é pelo nosso poder, pelo nosso mérito que este homem andou? Não, foi Jesus Cristo que fez esse milagre. Eles estavam transferindo toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que as pessoas queriam dirigir para eles e atribuir a eles, eles atribuíram a Deus. Tudo aquilo que eu e você fizemos, que Deus nos usa para curar os enfermos, para abençoar as pessoas, nós não somos merecedores da honra e da glória, porque isso é de Deus, e Deus não reparte a sua glória com ninguém. E eles foram claros ao dizer: Jesus Cristo que foi crucificado, Ele deu na presença de todos vocês, para este homem, esta saúde perfeita, porque o objetivo dele é glorificar o seu santo e bendito nome. Glória a Deus. Muito importante esta visão panorâmica do texto, e eu fiquei pensando no finalzinho do dia, nesse versículo de número 5, se não me falha a memória, quando ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, levanta e anda. E eu fiquei pensando, uma coisa tão simples que nós precisamos prestar atenção, é quando nós determinamos as coisas em nome de Jesus. Por que que muitas vezes nós determinamos e Jesus não faz? Em nome de Jesus,
nós fizemos isso, em nome de Jesus, nós determinamos aquilo, e as coisas continuam da mesma forma que estava antes. Parece que o sentido dessa determinação, no nome do Senhor Jesus, é nós nos submetermos à sua vontade e ao seu desejo e ao seu governo, e então determinar aquilo que Ele quer e Ele irá fazer. João 15, verso 7, é muito conhecido o versículo, e quando eu lembro eu digo, Jesus disse: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. A condição para Deus me ouvir, para Deus me responder, para Deus atender a minha determinação no seu nome, é eu estar nele e ele estar em mim. A primeira coisa é um concerto com o Senhor, acertar a vida com o Senhor, e logo após isso acontecer, então Deus estará abençoando, dando forças e autoridade para a gente determinar a bênção divina. Acerta com Ele e depois determina a bênção. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Quando nós lemos em João, capítulo de número 16, versículo 23 e 24, nós aprendemos aqui, João 16, 23 e 24, vou ler para os irmãos verem aqui esse versículo, que nos ajuda a entender melhor esta determinação. Diz o texto sagrado aqui: naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedires em meu nome, ele ao Pai, em meu nome, ele vou-lo concederá, ou vou-lo dar. O leitor do versículo: naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vou-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, ou seja cumprido. Se nós irmos lendo o texto, nós vamos aprender, durante todo esse capítulo, que Jesus chama para uma obediência, chama para o temor, chama para uma responsabilidade. E logo após a gente assumir essa responsabilidade com Ele, então Ele determina a bênção. Quando esses homens pediram para Jesus curar o paralítico, determinaram a bênção, eles fizeram exatamente o que Deus queria, descobrir aquilo que Deus quer, para depois nós determinar. Veja primeiro, vamos ver na nossa vida diária o que Deus quer com nós, o que Deus está desejoso que nós venhamos a fazer, e após descobrir a vontade de Deus, então pode agir. Deus sempre fez aquilo que Ele quis. Eu estava olhando no Velho Testamento, quando Moisés fez o mar se abrir no nome do Senhor Deus dos exércitos, ele fez aquilo que Deus queria. O pedido de Moisés estava ligado à direção de Deus, ao desejo de Deus. Ele determinou, e como era aquilo que Deus queria, as coisas aconteceram. Se você determinar e for aquilo que Deus quer, a coisa vai acontecer. Quando Josué fez o sol e a lua pararem, ele determinou aquilo que Deus queria. Se Deus não quisesse, não adiantava ele pedir. Mas quando ele fez o que Deus queria, as coisas aconteceram. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E ele vai dizer: eu não vos conheço, nunca vos vi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então clamar o nome do Senhor, determinar o nome do Senhor, pedir para Ele fazer alguma coisa, antes disso é nos submeter à sua vontade. Estava olhando quando Davi matou gigante, ele foi fazer um trabalho muito forte para Deus, que era libertação da nação de Israel, era a libertação do exército. Ele tinha que fazer aquele ato de livramento, mas quando ele foi,
ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E as coisas aconteceram na atitude de Davi, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria. Quando nós vamos no nome do Senhor, Deus quer fazer as coisas, mas nós sabendo a sua vontade, Ele faz. Qual é a vontade de Deus para nós? No capítulo 9 de João, a Bíblia fala de um cego de nascença, que alguém perguntou, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Alguém respondeu, Jesus respondeu, nem eles, nem seus pais, mas isso foi para que a glória de Deus se manifeste. E no momento Jesus fez lodo, untou os seus olhos, e o cego de nascença passou a ver com perfeição. Logo as pessoas ficaram sabendo e começaram a murmurar, esse homem é pecador, esse homem não tem autoridade para dar vista aos cegos, esse homem não tem poder para fazer isso. Diz, olha, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, é que havendo sido cego, eu agora vejo. O que vocês dizem dele não importa, o que vocês pensam dele não importa, ele dizia para as pessoas que o criticavam. O importante é que ele fez lodo, untou-me os meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. E eu fui, lavei-me e vi. Agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E alguns pregadores usam esse texto para enumerar um monte de coisa. Eu era, mas agora não sou. Era viciado, agora não sou mais. Era perdido, Jesus se encontrou comigo. E tudo que Ele fez por mim, eu era, mas agora não sou mais, porque Ele atuou na minha vida. Mas depois, lá na frente, quando começaram a inquirir muito seus pais disseram, o moço é de maior, ele tem idade, perguntem para ele. E eles foram perguntar para ele, criticar dele, falar mal de Jesus. Ele disse, olha, eu sei que Deus não ouve pecadores, mas se alguém faz a sua vontade e é temente, até dá para nós ler esse versículo, é em João capítulo 9, e o versículo de número 31, não me falha a memória, é o versículo 31 mesmo, diz o texto aqui, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então quem Deus ouve? Aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade. Então a condição para Deus fazer a vontade daquele que pede, daquele que determina, é um conserto na vida e então fazer a vontade dele e ele fazer a vontade daquele que pediu. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Vamos nos aproximar de Deus. Parece que Deus hoje quer nos ensinar, nessa simples explanação da palavra, a nos aproximarmos dEle, a temermos a Ele. Deus quer que você ore e Ele quer responder, mas existe alguma coisa entre a sua oração e a resposta de Deus, que é o ato da obediência, que é o propósito de servi-lo de verdade, ou é a entrega total. Há uma condição para Deus fazer o milagre, e a primeira coisa que nós aprendemos aqui é fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha, eles não queimaram. Por que não queimaram? Porque eles agiram dentro do propósito e da vontade de Deus. Então, dessa forma, nós entendemos que independente do que vai acontecer, independente do que fizerem para nós, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai cuidar dos seus filhos. Eles foram jogados da fornalha e não aconteceu nada, porque estavam no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, você pode ser criticado, você pode ser humilhado, pode ser feito qualquer coisa contra ti, mas nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Jesus disse por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. A direção de Deus, estar na vontade de Deus, é a condição para ser abençoado, para ver e participar dessa atuação divina nas nossas vidas. Os moços da fornalha, nada acontece, porque estavam no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Quando Sansão rasgou um leão pelo meio, abriu o leão pelo meio, ele tinha força para isso. Quando ele arrancou os portões de Gaza, tinha força para isso. Quando ele matou 1000 homens com a queixada de jumento, ele tinha forças para isso? Não tinha. Mas ele fez exatamente como Deus determinou. E se Deus está determinando para você fazer alguma coisa, Ele quer que você acerte esse passo, e a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Glória a Deus. João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. A Bíblia diz que pegaram o velhinho João, o apóstolo, e jogaram num tacho de óleo fervendo. E ele não morreu queimado. Qual o mistério? Não acontece nada, porque João está dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Daniel foi jogado na cova dos leões. As pessoas que foram jogados na cova dos leões, antes de chegar no fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado todos eles. Mas Daniel foi jogado no começo da noite e ficou até outro dia. E o rei chegou e disse: Daniel, dar-se o caso que o teu Deus, a quem você serve, tenha podido livrar-te da boca dos leões. Ele disse: viva, ó rei, para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Daniel estava no centro da vontade de Deus. Glória a Jesus. Por que os homens pescaram bastante aquela noite? Porque eles lançaram a rede do lado direito do barco. Havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E lançaram a rede e apanharam os peixes e trouxeram para o barco. Glória a Deus. Você quer ser abençoado hoje? Há uma bênção para a sua vida. Há uma determinação divina para você. Mas existe um ponto de partida e um ponto de chegada. A partida é a oração, e a chegada é a resposta de Deus para a tua oração. Nesse meio, precisa de um conserto. Deus vai fazer aquilo que está no seu projeto. Tudo que citei aqui que aconteceu pela determinação dos homens, é porque antes de tudo isso, esses homens tinham uma vida com Deus. E eu quero que você saia daqui hoje com a tua bênção, porque você vai orar por alguém e vai esperar ser curado. Mas há um conserto antes da oração. Você vai falar de Jesus para alguém, e esse alguém vai ouvir a pregação e vai se entregar para Jesus. Mas antes desta pregação é o conserto com Deus. Você vai pedir os dons espirituais, Deus te dá, Ele pode te dar. Mas por que não dá? Porque precisa de um conserto. O cego disse: Deus não ouve pessoa desregrada, Deus não ouve pessoas pecadoras que não estão com a vida certa. Mas aquele que é verdadeiro e sincero e puro, a esse Ele ouve. Vamos fazer uma oração nessa noite aqui e dizer para o Senhor: Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu quero agora pedir ao Senhor que me perdoe todas as minhas fragilidades, todos os meus pecados, e eu quero sobre a tua palavra lançar a rede. Eu quero no teu nome pegar serpentes e escorpiões. Eu quero no teu nome ver o enfermo ser curado. Eu quero no teu nome ver o caminho aberto e as tranqueiras caídas por terra, saindo da minha frente. Eu quero estar em ti, quero que as tuas palavras estejam em mim, pois eu quero pedir a bênção e quero ser abençoado.
Glória a Deus. Glória a Deus. O sentido fácil da palavra é fazer o que Ele quer e como Ele quer. Você quer oração? Eu quero orar por você nesta hora e pedir a bênção de Deus para a sua vida. Aleluia, amado Deus e Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estou orando pelo teu povo. Eu estou clamando em favor dos teus filhos. Sei que o Senhor está conosco nesta noite. Olhe para a vida desta mulher, Senhor. Olhe para a vida desta moça, Senhor. Olha para a vida dela, para o seu pedido. Olhe para a vida desse homem. Olha para o pedido desse jovem, desse senhor. Esse casal, esta família, que está dirigindo a Ti os seus pensamentos nesta noite, para clamar o Senhor, receber a vitória, receber a graça divina. Vem tocar nesta vida agora. Vem tocar nesse coração agora. Vem fazer milagre nesta vida agora, Senhor. Só Tu sabe o desejo do coração, a determinação divina para o milagre acontecer. Há um pedido que o Teu filho está fazendo. Há um pedido que a Tua filha está fazendo nesta noite. E eu creio, Senhor, na Tua vitória. Eu creio, Senhor, na Tua bênção.